Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vamos começar mais uma live para trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos para que possamos dar início à live. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original, comenta. Se o áudio e a imagem está bom para você, mandem suas curtidas, seus corações. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que nós continuamos com nossas lives terças e quintas aqui no Facebook e às quartas-feiras lá no Instagram, a partir das 21 horas. Se o áudio mais tá bom pra você, mandei suas curtidas, seus corações. Comenta aí como é que está o áudio pra você. Quero lembrar também que nesse domingo nós temos culto, né? Especial nesse Natal, venha comemorar a Páscoa, na verdade. Às 19 horas. Domingo, 19 horas. Sextas-feiras, 19h30, noite da libertação nessa sexta-feira. Amém, queridos? Confundindo aí as datas. Domingo é Páscoa. Às 19 horas, na Comunhão Cristã da Reconciliação. Qual que é o endereço? O endereço é Henrique Degraff 241, próximo ao cemitério municipal aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, quando você colocar lá Henrique Degraff 241, você vai ver que aparece ali centro. Vai aparecer com o centro, porque ali é aquela rua, né? Henrique Degraff, ela parte é no centro e parte é na Nova Rússia. Porque ali é início da Nova Rússia, mas é praticamente centro. Tá bom, queridos? Rua Henrique Degraff 241. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos também que hoje nós vamos continuar a nossa série que estamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo.
Vamos fazer uma série aí de várias lives falando dos princípios elementares da doutrina de Cristo, de Hebreus capítulo 6. E orar, claro, pelas suas vidas, pelos seus pedidos específicos em nome de Jesus. Se você não assistiu a live passada, depois você pode procurar ali no meu Facebook. Lembrando que amanhã a nossa live é lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, @pastorlorian. Também vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco essa noite. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por mais uma live que podemos compartilhar a tua palavra. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Glorifica o nome de Jesus. Que a tua unção, o teu poder, a tua glória visite cada família, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o teu fogo venha queimando do alto da cabeça, a planta dos pés de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que a sabedoria do Senhor inunde os corações para que consigamos entender a tua palavra, Senhor. Que eles estão enfermos sejam curados, que eles estão oprimidos sejam libertos, Senhor. Que aqueles que estão cansados sejam renovados, ansiosos, Senhor, sejam animados, recebam a tua paz. Aqueles que estão tristes recebam a tua alegria, Senhor. Em o nome de Jesus. Visita, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live com a tua glória, com o teu fogo, com o teu poder. Fala conosco nessa noite, Senhor. Claro que a palavra do Senhor cai em solo fértil, frutificará 100 por 1, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Por algum motivo, os comentários não estão aparecendo aqui para mim. Mas pode comentar aí, comentem aí, pessoal. Falando como que tá o áudio, a imagem. Primeira Coríntios capítulo 3. Nós estávamos falando já sobre a base dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Lá em Efésios, no capítulo 5 e 6, ali começa a falar sobre o Melquisedeque, que ele fala, olha, a respeito disso temos muitas coisas que falar, difíceis, né, de entender. Então ele começa a falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são basicamente como um leite espiritual, que é para trazer crescimento espiritual, assim quando uma criança ela precisa de um leite materno ali para que ela venha crescer, existe o leite espiritual para que a pessoa venha crescer. Paz do Senhor, Silvio, aí, tudo bem? E é desses princípios que hoje nós vamos falar. Lá em Hebreus capítulo 6 fala sobre isso, né? Sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é arrependimento de obras mortas, depois fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E todos esses princípios elementares nós vamos abordar. Mas hoje eu quero dar continuidade ao que eu estava falando na live passada, que é a base de todos esses princípios. Porque esses princípios, na verdade, eles estão falando do alimento espiritual que vai dar crescimento, não é isso? E o crescimento, na palavra de Deus, uma das comparações que a Bíblia faz é como uma construção. Uma construção, ela vai sendo a construção, esse crescimento, né, de um templo, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, fala dessa edificação espiritual de nós como cristãos. Mas para que sejam colocados esses pilares, né, essas outras partes, né, seja colocado o telhado, antes mesmo de tudo isso, a primeira coisa que precisa ser feita é a fundação, o fundamento, a base. E a base de tudo isso, de todos os princípios elementares, para que eu e você possamos crescer espiritualmente, é o que nós estávamos falando na live passada e vamos continuar falando hoje. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo... Paz do Senhor, irmã Iracema, tudo bem? 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento,
com um prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Paulo está falando aqui, antes ele começa a falar sobre a igreja de Corinto, a qual ele plantou. Né? Ele começou a igreja de Corinto. Porém, houve algumas perseguições. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso. Houveram perseguições e ele teve que sair dali. E quando ele estava lá em Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila e sai numa outra viagem. Enquanto ele estava viajando, Apolo vem ali lá em Éfeso e se converte. Completa, né, o conhecimento dele sobre o Senhor Jesus, e ele volta para Corinto trazendo mais ensinamento. Por isso que ele fala um pouco antes, ali no versículo 4, ele fala: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, ele trouxe a base, ele trouxe o fundamento, o início ali, pregando o Senhor Jesus, nem com sinais, prodígios e maravilhas. Veja que a igreja de Corinto é uma igreja bastante baseada tinha muitos dos dons do Espírito Santo. Depois veio Apolo para dar continuidade ao trabalho que Paulo tinha feito. E aí ele fala, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É o Senhor que que merece toda a honra, toda a glória. E aí ele fala, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Talvez você esteja ouvindo algum barulho. Né? Eu acredito que é uma chuva que está dando aqui em Ponta Grossa. Segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Por isso que ele fala, então eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. E aí ele começa a dissecar um pouquinho sobre esse crescimento espiritual, comparando com uma construção. E aí ele fala no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então não importava se vinha o Pedro lá pregar para aquela igreja, se era o Apolo, eles não deveriam estar focados nisso. Eles tinham que ter o entendimento que o fundamento de tudo isso é o Senhor Jesus. Eu posso trazer vários princípios. Quando nós vamos falar aqui sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Algumas pessoas confundem, por exemplo, usos e costumes com doutrina, que algumas igrejas, na reconciliação, a gente não tem isso, mas existem igrejas que têm usos e costumes, né, com tipos de roupa que deve usar, algumas coisas assim. Isso é usos e costumes. Doutrina significa ensino, né? E existem algumas coisas na palavra de Deus que você pode até ter divergência com outro irmão, mas existem coisas que são doutrinárias, ou seja, são as bases, são os fundamentos, coisas que você não pode mexer, coisas que são a base da mensagem de Jesus Cristo. E a base da base, o fundamento mesmo, aquele que não tem como você mudar da palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base, ele é o fundamento, ele é a pedra fundamental. Ele é a base de todo o ensino. Você não pode falar algo, pregar outro evangelho. Tem que ser o evangelho do Senhor Jesus. Jesus, ele é o centro do evangelho. A Bíblia nos diz aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou do reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Ou seja, aqui está colocando Jesus realmente como Deus. Tudo foi feito a partir dele. Colossenses, capítulo 1, 13 em diante. Versículo 17.
Tudo foi feito e criado por meio dele e para ele. É o que aqui Paulo está escrevendo aos Colossenses, ou seja, ele está colocando aqui, deixando bem claro, Jesus Cristo é Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 17, agora no versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e ele é o cabeça, ele é a mente, ele é o cérebro. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que nele que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja que aqui, além de falar que Jesus Cristo é Deus, se você quer um texto no Novo Testamento que fala sobre Jesus Cristo sendo Deus, esse é um texto maravilhoso. Ele coloca ele sendo o cabeça da igreja e sendo a base, o centro do evangelho. Que nós não podemos nos afastar. Alicerçados, quando ele fala, alicerçados, firmados, ou seja, ele é o fundamento, ele é a base. A base, sendo Jesus Cristo, nos mostra que a base é a palavra, porque Jesus Cristo, ele é a palavra. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo disse. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, João capítulo 1. Quando fala que ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra. Amém? Não essas letras, né, esses papéis, mas a mensagem é ele, o próprio Deus. Por isso que quando nós falamos que Deus, que a palavra de Deus é a base, nós estamos falando que Jesus Cristo é a base. Amém? Em 1 Pedro capítulo 2, também vai falar e vai deixar bem claro esse princípio que nós estamos tentando estabelecer hoje. Estamos estabelecendo, né, nessa nossa série de ensino. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, lembra que nós falamos que nós vamos apresentar o leite espiritual, né? O alimento que vai te dar crescimento. Você quer crescer espiritualmente, então você precisa ter esse leite espiritual bem estabelecido para você. Talvez você já tenha ouvido isso aqui, mas é como uma reciclagem também, tanto para você saber como para poder passar para outras pessoas. Então, o leite espiritual é como esse alimento, essa que vai fazer você crescer, mas ele, em primeiro lugar, ele está baseado no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a base, o fundamento desse crescimento, dessa construção que somos nós, a igreja, e o templo do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar fundamentada no Senhor Jesus. E a Bíblia diz aqui em 1 Pedro capítulo 2 assim, versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Aleluia. Ou seja, deixando tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai contar a palavra. Agora deseje ardentemente o leite espiritual, o alimento espiritual que vai trazer crescimento, para que você aí sim possa estar capacitado para comer o alimento sólido. E ele fala, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja que essa salvação aqui não está falando da vida eterna apenas. Porque quando você aceita Jesus, né, você se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, naquele momento que você se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, o sangue de Jesus te lavou, você está salvo. Se você
estivesse na situação do ladrão da cruz, que daqui ali a alguns minutos você morreria e você estava salvo. Porém, é como eu digo, né? O ladrão da cruz morreu logo depois, então ele não precisou ser batizado, não precisou estar na igreja, não precisou passar tempo lendo na Bíblia, orando, buscando a Deus, nada disso. Por quê? Porque ele morreu logo depois. Mas, se ele ficasse vivo, e ele não começasse a ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de busca a Deus, estar na igreja, o que ia acontecer com ele? O que você acha que ia acontecer com ele? Ele não ia crescer? E se tem um ser que não sobrevive, né, sem crescimento, se não crescer, ele não sobrevive, é o ser humano. Né? Se você deixa um bebezinho ali, ele é extremamente dependente. Ele não consegue fazer nada praticamente. O bebê não consegue sobreviver sozinho, nem andar. Tem alguns animais que ele já sai já praticamente andando, não é verdade? Mas o ser humano não. O ser humano ele precisa, ele é extremamente dependente para que ele possa sobreviver. E espiritualmente é bem parecido. E a pessoa então, se ele apenas ouviu ali o Senhor Jesus falar, e se depois daquilo Jesus tivesse liberado e ele saísse, se ele não começasse a buscar a Deus, orar, jejuar, não fosse batizar nas águas, né, começasse a andar ali com os discípulos para crescer espiritualmente, o que provavelmente aconteceria é que ele se desviaria dos caminhos do Senhor e ele perderia a salvação. Ele perderia a salvação. Por isso que eu e você precisamos crescer. Enquanto você está vivo, tentar sempre buscando a Deus, crescendo, avançando, porque no momento que você parar, você vai começar a retroceder. No momento que você começar a retroceder, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. E aí ele fala para salvação. E essa salvação aqui nós temos que entender que a Bíblia, quando fala de salvação, não é apenas vida eterna. Em primeiro lugar, é vida eterna. Mas, por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus cura, né? A Bíblia fala ali que ela foi salva. Salva do quê? Às vezes era de uma enfermidade, de um problema. Então também é usado esse termo. E quando fala de salvação, fala das coisas que envolvem mais além do que apenas a vida eterna. Todas as bênçãos em Cristo Jesus. Você quer desfrutar de todas as bênçãos em Cristo Jesus além da vida eterna? Então você precisa crescer. Você precisa avançar espiritualmente. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz aqui: que tens, ou seja, dado crescimento para a salvação. Daí no versículo 3, 1 Pedro 2, versículo 3. Segue tendo experimentado que o Senhor Jesus é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, se você quer leite espiritual, amém? Você quer crescer, então o que você tem que fazer? Ele fala: chegando-vos para a pedra, para ele, a pedra que vive. Ou seja, você precisa se chegar à pedra. Você precisa se chegar. Por que Jesus aqui é tratado como pedra? Porque ele é o fundamento. Ele é a base. Você quer fazer parte dessa construção? Desse templo? Né, dessa construção espiritual? Então você precisa ser colocado ali sobre aquela rocha. Ele deve ser a base. Ele é o fundamento dessa construção para que você possa avançar. Ele fala: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a pedra fundamental e nós somos como pedras, né, como sendo colocados no corpo de Cristo, participando dessa grande edificação. E aí ele fala: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Veja que hoje nós estamos falando da base dos princípios elementares. Hoje, a base dos princípios elementares. E qual que é a base dos princípios elementares? Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor, é a base dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Você quer entender a Bíblia? A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus Cristo, ele é a base, ele é o fundamento para mim e para você. A Bíblia diz assim, lá no versículo 7: para vós outros, portanto, os que credes,
é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esse veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém? Nós vamos avançar aqui. Jesus Cristo, então, ele é a pedra fundamental. Existem outros textos que falam sobre isso, não preciso ler. Você pode ler na sua casa se estiver anotando, depois pode ver de novo a mensagem. O Salmo 118, 22 já era uma promessa sobre esse princípio. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 16, que é um texto bem importante para isso que nós estamos falando. Mateus capítulo 16, no versículo 13. Em seguida nós vamos orar para a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está perguntando para os discípulos sobre o que eles achavam que ele era, e daí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E veja o que ele falou no versículo 18. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você for olhar no grego, Jesus faz um trocadilho, uma espécie de brincadeira com o nome de Pedro. Porque Pedro significa pedra, ou uma pequena pedra, com uma pedra apenas. Então ele fala: Pedro, você é uma pedra. Lembra que nós lemos 2 Pedro, que falava sobre isso. Eu acredito que Pedro não escreveu aquilo à toa. Ele provavelmente lembrava desse ensinamento do Senhor Jesus. Falou: Pedro, você é uma pedra. E sobre esta rocha que edificarei a igreja. A rocha não é Pedro. A rocha é o Senhor Jesus. Aleluia. E ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, você é uma pedra, Pedro. Você é muito importante, você é uma pedra, assim como eu e você. Mas sobre esta rocha, quando ele fala pedra novamente, aqui no original, tem a ver, é uma palavra um pouco diferente, Petrus e Petra. São palavras diferentes no grego. E aí você é Petrus, mas sobre essa Petra, sobre essa rocha, é que eu edificarei minha igreja. Qual que é a rocha que ele estava falando? A revelação que ele tinha falado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava nada mais, nada menos do que confessando Jesus como o Senhor. Jesus como o Filho de Deus. Jesus como o Cristo, o ungido. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele estava confessando que Jesus Cristo era o Senhor. Ele falou: daí Jesus fala: isso que você acabou de falar, Pedro, essa é a base, esse é o fundamento. É sobre isso aí que vai ser edificada a minha igreja. Essa vai ser a base. As pessoas vão ter que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que, inclusive, isso é falado no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Essa é a base. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus serão chamados os filhos de Deus. Depois, nós vamos ver lá em Romanos,
capítulo 10, 9 a 10, ele fala assim: com tua boca de confessar Jesus como Senhor, em teu coração crês que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a base, essa é a primeira coisa. A pessoa vem para Jesus, ela precisa arrepender os seus pecados, aceitar Jesus como Senhor. Essa é o fundamento, essa é a rocha sobre onde ela vai ser edificada. Quando fala Senhor ali, a palavra é curios, né? Que significa aquele a quem algo ou alguém pertence. O dono, o soberano, o príncipe. Declarar Jesus como Senhor é crer que ele ressuscitou, é o primeiro passo para sermos salvos. Por isso que ela é a base, é o fundamento, é a primeira coisa. Quando uma pessoa pergunta o que precisa se fazer para ser salvo, às vezes as pessoas não sabem explicar. Não é verdade? Fazer muita evangelização nas ruas, e às vezes as pessoas, quando você pergunta para ela o que você acha que precisa ser feito para ser salvo, as pessoas não fazem ideia. Não tem palavras. Nós falamos, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa legal. E não é isso, queridos. Isso é importante, sim. Mas a base é se arrepender e declarar Jesus como Senhor. Crer que Ele ressuscitou entre os mortos. Crer que Ele é o Filho de Deus, que vem em carne. Aleluia. Essa é a base quando você confessa Jesus como Senhor. E aí ela salva. Essa é a base. Esse é o fundamento. Isso que todo cristão precisa saber. Dos princípios elementares. E nas próximas lives, amanhã, depois de amanhã, assim por diante, nós vamos falar sobre os 6 princípios elementares da doutrina de Cristo que estão em Hebreus, capítulo 6, que é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, né? Nós vamos falar sobre os batismos que existem, tem tanto no Espírito Santo como batismo nas águas, enfim, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. São os 6 princípios elementares, que é o leite espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, você quer conhecer a base da palavra de Deus, acompanhe as lives que nós vamos falar. Hoje nós falamos sobre Jesus Cristo sendo a base. Jesus Cristo sendo Deus é, portanto, a base dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que nós vamos continuar explanando nas próximas lives. Amém, querido? Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever. Senão vamos apenas orar de modo geral agora. A Bíblia diz que tudo quando pedis ao Pai, querido, que recebeis sem será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, sem será com ela. Então, quando estiver orando agora, quero que você já comece a imaginar o seu pedido realizado. Feche seus olhos. Foque somente no Senhor. Peça, Senhor, eu quero a tua sabedoria, eu quero crescer espiritualmente. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Trazer a pessoa mais importante aqui, Senhor. Visita, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, Senhor. Apresenta, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que a palavra ministrada essa noite frutifique assim por uma sabedoria do Senhor, a unção do Senhor venha sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo, abrindo entendimento. Em nome de Jesus. Eu quero apresentar agora, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão assistindo essa live ou esse vídeo gravado. Quero que você coloque pela fé, coloque sua mão ou no seu coração ou na região onde está a enfermidade, se você tem como fazer isso, não apenas coloque no seu coração. Fale o seu pedido, peça ao Senhor que Ele te cure, que a cura dele se manifeste na sua vida. De repente você precisa de uma cura, libertação do poder de Deus agindo em alguma área da sua vida. E já comece a imaginar pela fé, você testemunhando que a solução do problema que você está passando veio. Comece já a imaginar você testemunhando que recebeu a cura, a libertação. E feche seus olhos, continue crendo, continue agradecendo apenas pelo milagre. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, de insônia, de enxaqueca,
Todo espírito de enfermidade que é teu fora dessas vidas que estão assistindo essa live, esse vídeo agora, em nome de Jesus. Toda cegueira, surdez, fora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, os ouvidos, todo espírito de surdez, que é teu fora dessas vidas, em nome de Jesus. Ouvidos abram-se agora em nome de Jesus. Olhos sejam curados agora em nome de Jesus. Pessoas que estão com dores no rim, nos fígados, a dor que causa essa dor no rim, nos fígados. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos órgãos, na região íntima também, sejam curados agora em nome de Jesus. De cura, milagres operem agora essas pessoas. Do espírito de enfermidade fora em nome de Jesus. Vou dar um sobre quando eu falar agora pela fé. A unção, o poder de Deus está sobre a minha vida, vai vir sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Precisa da cura, da libertação do Senhor. Anjos de cura, milagres vão operar. Ministrando anestesia espiritual, ministrando cirurgia espiritual, em nome de Jesus. Agora 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 em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Anjos de cura e milagres operem essas vidas agora. Todo dor causador fora em nome de Jesus. Todo dor causador fora em nome de Jesus. Todo mal-estar fora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé, faça aquilo que você não podia fazer. Levante suas mãos, levante seus braços, mexa suas costas sem dor em nome de Jesus. Os pés, as pernas sem dor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você crê? Aleluia. Não se esqueça de colocar também os seus testemunhos. Amanhã nós temos live lá no Instagram. Se não me segue lá no Instagram, me segue lá, @pastorlorian. Lembrando também que sexta-feira nós temos Noite da Libertação na Reconciliação na Rua Henrique Degref 241, às 19h30. Domingo, né, venha celebrar a Páscoa com o Senhor Jesus, né? Domingo, 19 horas, na Rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps você vai ver ali, é centro. Mas na verdade, verdadeiro ali é início da Nova Rússia. Rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Tá bom? Agora também, se você deseja fazer uma doação, entregar dízimos, ofertas para reconciliação, você pode fazer isso através do Pix, usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. O CNPJ é 09 468 671 000156. O CNPJ está na descrição do vídeo. Ele vai para o PagBank, né, da comunhão, que o da reconciliação vai aparecer lá. Que Deus abençoe a sua vida também, cada vida da vida de cada meus ofertantes, que sabe com o pôr dos seus derrama bênçãos do Senhor, que o Senhor venha morar bastante. Declaro a shalom, a prosperidade, a solução de todos os problemas, todas as dívidas, cada meus ofertante dessa obra. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, uma noite abençoada e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.